Bom, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Fred, eu sou professor de História da Rede Pública Municipal da cidade de Goiânia e hoje nós vamos gravar uma videoaula um pouco diferente, né? Uma videoaula sobre os povos originários do Brasil, a relação com a escravidão, né, e as formas adotadas pelos portugueses durante os primeiros anos da colônia, né, as formas de administração. Bom, primeiro, os ditos povos originários em nosso país, como em todo o continente americano, são os indígenas. Atualmente existem, segundo os números mais recentes do censo, 1,7 milhão de índios em nosso país, ou seja, 1.700.000, segundo o último censo de 2022. Essas pessoas podem ter chegado onde hoje é o Brasil entre 12 e 40 mil anos. Os números trazidos pelo censo demonstram o tamanho que foi a tragédia desse povo ao ter seu caminho cruzado com um dos portugueses em 1500. Nessa data, que alguns se referem como descobrimento, a população indígena era de aproximadamente 10 milhões de pessoas. Os primeiros contatos foram uma mistura de estranhamento e curiosidade. Os portugueses desembarcaram onde hoje é a Bahia. A maior parte das tribos indígenas naquela região era de origem tupi, principalmente os tupinambás. Viviam da caça, da coleta e da agricultura, com destaque para a produção da mandioca. Para resumir, os portugueses vinham em busca de ouro e prata. Como não encontraram, descobriram o pau-brasil, uma madeira nativa muito resistente, e passaram a convencer o indígena a extraí-lo. O pagamento era feito em um modelo que chamamos de escambo, uma espécie de troca. Os indígenas derrubavam a árvore, serravam as toras e levavam até as feitorias, que eram grandes galpões vigiados, onde essa madeira permanecia aguardando para ser embarcada para a Europa. Em troca do trabalho, os indígenas recebiam facas, machados, espelhos ou objetos feitos com plástico. E dessa forma foram os primeiros 32 anos do processo colonial. Em um segundo momento, com a chegada de Martim Afonso de Souza em 1532 e a fundação da Vila de São Vicente, os portugueses passam a colonizar de fato o Brasil, mudando-se definitivamente para cá e substituindo o pau-brasil pela cana-de-açúcar. As primeiras mudas vieram da Ilha da Madeira. Em seguida, o nosso território foi dividido em 12 capitanias. Seus administradores foram chamados capitães donatários. É como se você pega o mapa do Brasil atual, divide ele em 12 faixas de terra horizontais, e cada uma dessas faixas de terra apresenta mais ou menos o tamanho de um dos estados da federação hoje. Então tinha a capitania de São Vicente, capitania de Pernambuco, capitania do Mato Grosso, capitania... no geral, né, as capitanias eram 12 maiores do que os estados são hoje, né? E hoje nós temos muito mais do que 12. Então, esse plantio que foi realizado nas capitanias da cana-de-açúcar, né, só foi bem sucedido em 2 das 12 capitanias, que foi a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco. Diante do prejuízo,
o rei de Portugal resolve transformar radicalmente a administração da colônia, sai de cena a descentralizada divisão das capitanias e cria-se a figura do governador-geral, centralizando o poder nas mãos dessa figura, a partir de 1548. O primeiro português a assumir esse cargo foi Tomé de Souza. Essa transição administrativa nos leva ao último tema desse vídeo aula, a escravidão africana. Bom, notem, o continente africano, segundo a antropologia e a arqueologia, foi onde a espécie humana teria iniciado sua jornada. Isso por volta de 2 milhões de anos atrás. Antes do crime hediondo que foi a escravidão, a África era um continente rico de reis e rainhas, cujos povos originários, assim como os nossos indígenas, também entravam em guerras uns com os outros. Dessas guerras resultavam escravos, que a partir de 1542, segundo registros, começam a ser trazidos para a América, mais precisamente para a colônia portuguesa do Brasil, para a colônia espanhola de Cuba, para a colônia francesa do Haiti e inglesas no norte. Mais tarde para a Jamaica, De todos esses países que eu citei, o Brasil recebeu a maior leva de africanos, respondendo sozinho por aproximadamente 1/3 de todos os homens, mulheres e crianças que foram capturados ou comercializados a partir da África. O que, segundo os dados do último censo de 2022, explica o fato de termos 55,5% de pessoas negras em nosso país. Somos, e isso já há muitas décadas, a maior população negra em um país não africano. Gente, isso não é qualquer coisa, é nossa herança, Os africanos passam a ser trazidos para a América no século XVI, na condição de escravo, para substituir a mão de obra indígena. O indígena, após sobreviver aos primeiros contatos com o europeu, sobreviver à escravidão, à superexploração, sobreviver às doenças, decide resistir ao processo de escravidão, protagonizando rebeliões e até guerras, como a dos Tamoios, entre 1554 e 67. Por não se deixar escravizar, os indígenas foram vítimas do maior genocídio ocorrido em nosso continente, o que explica os números que citamos no início desse vídeo. Observe, para o negro africano, a resistência à escravidão nas primeiras décadas era impossível. Ele foi sequestrado, trazido à força para o outro lado do Atlântico, não conhece nada do território, não fala português e nem tupi. E o índio não gosta dele. O índio não gosta nem do branco e nem do escravo que vem da África. Para ele, ambos são invasores. Percebam, as condições de resistência que o índio possuía, nenhuma delas era compartilhada com os africanos, o que vai retardar em quase um século as explosões de resistência negra, que vão se expressar já no século XVII, através da tentativa de preservar suas tradições culturais, religiosas, as fugas, a capoeira e os quilombos. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Não é o tipo de vídeo usual do canal, mas me foi pedido pela minha filha Emanuele e as amigas. Então, valeu. Até o próximo.